Educa TV. Apresenta Diálogos Étnicos. Olá, estamos começando mais um episódio do nosso videocast Diálogos Étnicos aqui da Educa TV. Já começo agradecendo pela sua companhia e pela sua audiência. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos aqui à nossa conversa. Neste espaço, queremos entender um pouco mais sobre a nossa diversidade e a pluralidade dos nossos povos, promovendo o respeito e a tolerância. O tema de hoje é desigualdade. Em um país de dimensões continentais como o nosso, como garantir que todas as pessoas tenham acesso aos recursos e oportunidades que assegurem seus direitos básicos e, acima de tudo, a sua dignidade? Além disso, será que a desigualdade social pode ser maior ou menor dependendo do grupo e da raça às quais as pessoas pertencem? Para responder essas e outras perguntas, temos aqui a Edna Almeida Lourenço, comendadora Edna Almeida Lourenço, a quem eu agradeço a participação. Muito obrigada, bem-vinda, Edna. Muito obrigada pelo convite, me sinto honrada de estar aqui, né? E a gente poder falar sobre nós, né? Falar sobre nós. Gratidão. E também o professor Cláudio Salvador Dedeca, que é professor titular aposentado de Economia Social e do Trabalho da Unicamp, doutorado em Ciências Econômicas pela Unicamp e tem pós-doutorado pela Universidade de Paris. Muito obrigada pela presença, professor. Muito obrigado pelo convite e pela companhia. Então vamos lá. Eu já fiz aqui algumas referências a vocês, mas eu gostaria que vocês próprios falassem de si. Você começasse, Edna, falando quem é você, quem é a comendadora, o que é uma comendadora? Conta pra gente. Eu sou uma comendadora, tenho a honra de dizer que sou, que não estou, né? Porque é um título que ninguém tira, mas é pela luta, né, de combate ao racismo e também contra o racismo religioso. Então eu fui a primeira mulher a receber esta comenda. Fomos 7 homenageados no ano de 2014 e fomos eu, Martinho da Vila, Gilberto Gil, Milton Gonçalves, Uau. Silvio Humberto e Dragões do Mar, né? E foi assim fantástico, né? Porque é uma iniciativa do Senado Federal através do senador Paulo Paim, um homem negro também, que sabe todas as mazelas, todas as nossas dores e o que nós lutamos para sobreviver nesse país tão racista que é o Brasil. Inclusive a comenda se chama Senador Abdias do Nascimento, né? Que é uma grande honra, que ele foi um grande lutador, um homem que pensou de uma forma plural, né, na inclusão do negro, desde a questão da arte, da cultura e também na educação. Também eu tenho orgulho de dizer que eu sou comendadora Edna Lourenço. E nós estamos muito honrados com a sua presença. Muito obrigada, muito viu? Agradeço. E o professor? Conta pra gente, professor, um pouquinho sobre você. Bom, minha vida não é tão... não tenho nenhuma comenda. Fui professor da Unicamp e continuo sendo pesquisador, na verdade, da área do trabalho, né? E sempre tratei das questões do trabalho e das questões sociais. Seja na academia, muitas vezes envolvidos inclusive com o movimento social. Por exemplo, no caso de Campinas, fizemos pesquisas em várias comunidades aqui da cidade, tá certo? Da periferia da cidade. Então essa é um pouco a minha história. Dei aula e pesquisei e, na medida possível, contribuí para melhorar um pouco, tá certo? As políticas sociais, em especial, que o país carrega. Isso é muito importante. E eu quero, então, que a gente comece a nossa conversa explicando para as pessoas o que é desigualdade. Essa é uma palavra que é muito familiar aos brasileiros, né? Eu lembro que eu era pequena, ainda criança, já ouvia falar sobre isso, eu via na TV, até por isso tive interesse em fazer jornalismo para entender melhor como isso se reflete na vida das pessoas de diferentes formas. Mas como é que a gente pode definir o que é desigualdade, professor? Olha, eu vou começar por um tema que eu estou mexendo nesse exato momento, que é uma expressão de Santo Agostinho sobre o tempo, né? Santo Agostinho dizia que ele, pensando o que seria o tempo, ele sabia exatamente o que era. Mas se perguntassem, ele não saberia explicar devidamente.
o caso da desigualdade é um pouco semelhante. Se fala muito genericamente da desigualdade, mas quando perguntar, mas o que é desigualdade? Provavelmente se tivermos 10 pessoas, cada uma dará uma definição, ou uma abordagem, uma visão sobre o que é a desigualdade. Nesse sentido, já há algum tempo, para quem trabalha com o tema, discute o tema e tenta contribuir com as políticas sociais, não se fala mais em desigualdade, mas se fala em desigualdades. Por quê? Porque a sociedade moderna, tá certo? O desenvolvimento da sociedade moderna carrega uma progressiva complexidade na sua organização social e econômica. E essa complexidade gera também uma complexidade em termos de desigualdades, né? A desigualdade mais visível, muitas vezes mais apontada, é a desigualdade de renda. Entretanto, o desenvolvimento social leva a que eu tenha outras dimensões da desigualdade, de educação, de saúde, de meio ambiente, por exemplo, em termos de transporte urbano, né? Tem uma parcela da população que rapidamente chega no seu ambiente de trabalho, e outra gasta um tempo enorme para chegar no seu ambiente de trabalho, né? No caso de Campinas, uma parcela ponderável da população de menor renda, mais pobre, sai de Hortolândia, Montemor, quer dizer, de cidades do entorno da cidade para virem trabalhar na cidade de Campinas. De tal modo, depois nós podemos explorar melhor isso, porque inclusive nós estamos num ano de eleição municipal e nós podemos dar um exemplo mais objetivo da questão das desigualdades no âmbito municipal, mas hoje não se fala mais de igualdade, nós falamos de desigualdades. Então, no caso do racismo brasileiro, que é profundo, histórico, secular, mas o racismo não é marcado por uma desigualdade, mas por várias desigualdades, tá certo? Ele é a expressão de um conjunto de desigualdades enorme, enquanto que uma parcela da população é abarcada por menores desigualdades do que a população negra. Fico por aqui para a gente poder distribuir a palavra e também os temas, né? Pois é, Edna. Então vamos pegar esse gancho que é importante, né? Logo no começo do programa eu falei sobre isso, né? Será que alguns grupos de pessoas têm mais ou menos desigualdades, como muito bem trouxe o professor? Em relação às pessoas negras, eu acho que a gente pode, infelizmente, usar como exemplo o quanto a desigualdade pode ser ainda mais cruel. Há uma transversalidade, né, na nossa situação de pessoas negras, porque na saúde nós temos uma desigualdade de tratamento muito grande, mas muito grande. Na educação, porque somos discriminados pelos colegas, né, pelos alunos, mas somos discriminados também por professores, por diretores, porque nem sempre eles conseguem entender a prática do racismo que o aluno sofre. Então, ele tenta, olha, não é racismo, entendeu? Mas a dor de quem passa é que sabe. Nós temos um problema seríssimo quando ele aponta a questão do transporte. E esses espaços onde as pessoas estão lá no fundo, há uma desigualdade muito grande porque, por exemplo, quando uma empresa vem para a cidade de Campinas e ocupa uma determinada região, essa empresa não tem uma contrapartida com o município dela. Primeiro que ela polui o local. Ela não propõe ter uma creche para as crianças, que você poderia fazer como contrapartida. A empresa, ela não emprega as pessoas do local. Essas crianças que moram nessa região são as que têm grande problema, principalmente respiratório, porque elas respiram todo o detrito que vem da empresa, da fábrica, enfim. E ela também tem esgoto correndo a céu aberto. Então, ali está a grande desigualdade. E ali moram negros e brancos, pessoas de todas as raças. Só que a desigualdade ali
é econômica. Então, as pessoas que estão vivendo na periferia e que vivem nessa condição de desigualdade ímpar, porque falta tudo, atendimento à saúde, então ela tem problema da questão da água, então eu chamo de racismo ambiental. Então o estudo de Milton Santos aponta essas regiões periféricas como lugares onde tem um racismo ambiental violento. Mas também nós temos a questão do racismo no mercado de trabalho. Uma pesquisa do IBGE aponta que vão demorar 166 anos para que haja uma igualdade no mercado de trabalho e que os negros estejam colocados. Então imagine eu esperar até 2190, não sou eu, lógico que vou esperar, sem possibilidade nenhuma, porque eu já tenho 72 anos. Mas as pessoas que estão essa futura geração, a desigualdade no mercado de trabalho, ela é imensa. E eu não estou falando nem da questão do salário, porque isso aí todo mundo sabe. Mas eu falo dos cargos de liderança. Você não consegue visualizar um homem negro e uma mulher negra ocupando esses cargos de liderança. Se você entrar numa empresa e essa empresa ela tiver na entrada o atendimento, todo o atendimento, as meninas que estão ali atendendo no telefone, o call center, você vê ali negras e negros. Quando você abre a porta do corredor que dá acesso à diretoria, é um processo do embranquecimento ímpar. Então nós não temos mulheres negras para desenvolver e desempenhar um cargo de secretária. Quantas preparadas nós temos? Mas a nós é negado. Então, essa desigualdade, ela nos violenta. Mas ela nos violenta acabando com a sua saúde. A gente tem problema mental e problema físico, que desencadeia diabetes, pressão alta e todo o histórico, todas as comorbidades que um homem e uma mulher negra têm. E quando a gente fala em desigualdade, quanto menos se tem, imagino que seja mais difícil de superar, né, essas dificuldades. Porque se a pessoa tem problemas de transporte, problemas de moradia, problemas de saúde, de acesso à educação, fica mais difícil de romper esse ciclo de pobreza, professor? Olha, com certeza. Essa é uma situação que dificulta enormemente a possibilidade de rompimento, ainda mais pelo fato de que essa situação não é uma situação criada recentemente, é uma situação histórica. É uma situação que é resultado de uma ação secular da sociedade brasileira. O racismo não é de hoje. Sim. É uma situação histórica do país, né? Então, romper com isso exige um esforço da sociedade em vários campos, em várias situações, de modo muito substantivo, né? Agora, eu gostaria de apontar uma questão em relação à desigualdade, pegando um exemplo que nós vivemos, por exemplo, na pandemia, né? Que ficou muito escancarado o problema com Paraisópolis, em São Paulo. Por quê? Porque veio a pandemia, parou tudo, houve obviamente um comprometimento do mercado de trabalho e da renda da população, mas o que começou a se perceber em Paraisópolis? Que eu não tinha como a ambulância entrar na cidade, na comunidade para retirar uma pessoa que estivesse em situação crítica. Não tinha como isolar as pessoas, não tinha como garantir que as pessoas lavassem as mãos, tivesse distanciamento. Isso é, as condições sociais de uma região como Paraisópolis, que está dentro, não está na periferia da cidade de São Paulo, está dentro da cidade de São Paulo, está do lado do Morumbi, né? Mostrou o quê? Mostrou que, na verdade, a renda era um problema que se resolvia poderia se resolver, se deu algum equacionamento momentâneo através de um auxílio monetário,
Mas, do ponto de vista da pandemia, a situação de vida dessas pessoas corria um risco enorme e a dificuldade para equacionar esse problema era muito mais substantiva. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, nós estamos discutindo hoje, vamos entrar num período eleitoral, não vou discutir, na verdade, a eleição, mas tenho certeza que todos os candidatos vão falar, não, eu vou fazer isso na saúde, eu vou fazer isso na educação, eu vou fazer isso em tal área, em transporte, eu vou fazer isso em outra área. Na verdade, o que nós necessitamos ter, do ponto de vista municipal, para enfrentamento da questão da desigualdade, é um olhar muito mais objetivo sobre as comunidades de menor renda, de situação mais precária socialmente, e fazemos o quê? Na verdade, não falarmos em educação e saúde em termos gerais, mas aplicarmos um pacote de políticas sociais para essas populações pobres, justamente para modificar as condições de vida de modo mais abrangente que essa população tem no seu dia a dia, justamente para ter oportunidades, poder melhor se inserir no mercado de trabalho, tá certo? Poder ter uma melhor inserção na própria cidade, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, que foi muito divulgado agora, durante as pandemias, feito na cidade de Paris, pela prefeita atual. O que essa prefeita fez? Ela pegou, por exemplo, os equipamentos públicos de educação e no fim de semana, veja só, ela abriu esses equipamentos para a população realizar atividades de esporte, de lazer e de cultura. Isso é, ela disponibilizou para a população que usasse a quadra ou a piscina que tivesse no equipamento público, na escola, que usasse a biblioteca da escola, que pudesse usar o teatro para fazer alguma atividade cultural. Isso, por quê? Porque, na verdade, quando a gente fala de desigualdade, a Edna tem total razão em apontar a questão da renda, né? Mas as carências são tão grandes, são tão amplas, que para falar de, como eu disse, é necessário falar de desigualdades, porque é desigualdade de saúde, de educação, mas é desigualdade ambiental, porque está exposta a uma situação ambiental com risco, muitas vezes, mas também é por falta de lazer, por falta de cultura. Quer dizer, para a população pobre, qual é o lazer de fim de semana dessa população? Que tipo de equipamento público é disponibilizado para essa população? Nenhum, muitas vezes. Na maioria das vezes, para a grande maioria da população, é inexistente um equipamento de cultura que propicia a atividade coletiva, por exemplo, na região em que moram, tá certo? Que pode inclusive contribuir para retirar os jovens da situação de violência, tá certo? Do crime, da droga, enfim. É necessário, a hora que nós tratamos hoje da questão da desigualdade, um olhar, eu diria, muito mais abrangente, não do que essa população necessita. De um único bem, achando que houvesse uma bala de prata para resolver o problema da desigualdade da população na sociedade brasileira. Não, é necessário olhar quais são essas necessidades, tá certo? E aportá-las de modo abrangente. E não falar, não, vou dar saúde, vou dar educação, esse tipo de coisa, né? Não sei se fui claro, mas é importante olharmos de modo mais objetivo, mais concreto, né? Porque quando a gente olha o município, fica claro que se eu não der um conjunto de bens de modo articulado para essa população pobre, né, essa situação desfavorável de inserção dela na sociedade não será rompida, na minha opinião. Sim. E é no município em que a gente vê as políticas públicas mais diretamente na vida das Exatamente, pessoas, é dentro da cidade, isso, né? Exatamente. Além disso, Edna, eu queria que você comentasse também, falando ainda em desigualdades e recortes diferentes, que também tem a questão da raça, mas também tem a questão do gênero. As mulheres negras, eu lembro que eu vi uma pesquisa uma vez que até no mercado de trabalho, 45% das mulheres negras eram subutilizadas, né? Sem contar as outras questões de violência, que também atingem, né, feminicídios, a maior parte das mulheres negras, mesmo as taxas de estupro são meninas negras. Então, de fato, são muitas desigualdades e aí a gente também tem a questão do gênero. Pois é. Mas quando a gente fala de mulheres negras, quando falamos das nossas jovens que sofrem essa violência,
Se você fizer uma denúncia de desaparecimento, ficou. Se a família não se empenhar em procurar, não encontra, entendeu? Porque não há interesse. Eu falo bastante sobre essa questão da diferenciação que nós somos tratadas, que somos vistas e não reconhecidas, porque quando uma mulher negra, ela com a mesma competência de uma mulher de outra cor de pele, ela chega em um espaço para passar pelo mesmo processo. Ali está anunciado, está divulgado que há vagas de emprego. Ela pode ter a mesma capacidade, uma competência até maior que a outra. Não é ela que vai, é a outra. Porque, por conta da cor da pele. Nós, mulheres negras, esse livro da Ana Maria que diz o defeito de cor, esse defeito de cor que eles acham que nós carregamos, é isso que cria esse impedimento. Então, eles implicam com o nosso cabelo. Então, você tem que ter um modelo de cabelo que a empresa estabeleceu. Então, você tem que alisar o seu cabelo. Você tem que entrar naquele padrão. Se você não entrar no padrão da empresa, que é o padrão branco, você está fora. As mulheres precisam trabalhar. Muitas vezes criticam, passam as meninas com o cabelo alisado, mas não sabe a realidade de cada uma delas. Você precisa trabalhar. E se a empresa que você for trabalhar, que você tem possibilidade de estar vivendo dignamente, recebendo às vezes nem tanto, mas porque a gente já sabe também que o nosso salário é menor, mas ela me possibilita ter dignidade, a pessoa lisa o cabelo sim, e ela entra naquele padrão sim, e ela pode sofrer muito com isso, mas ela tem que fazer, porque é o que está posto para nós. Então, essa questão das mulheres, eu estou muito feliz hoje, porque hoje a Pró-Reitoria de Inovação da PUC, eles foram lá no Centro de Estudos, e ela falou, Edna, a PUC vai lançar um edital, Mulheres Negras que Publicam. Olha que lindo. Lindo mesmo. E como nós estamos ali dentro do Centro de Estudos, criando um grupo de estudos de mulheres negras, mas gênero, raça, classe, eu fiquei muito feliz. Até combinamos de fazer o lançamento, né, juntar para fazer algo que dê mais potência para esse projeto, para esse edital, porque ele nos inclui. E nós, mulheres negras, nós precisamos ser incluídas. Olha para a Câmara de Vereadores, quantas tem lá? 2. Eu sempre digo que nós, nos lugares, nós somos dálmatas, mas nós não somos dálmatas com todas aquelas pintinhas. Até nos dálmatas, somos falsos dálmatas. Nós somos aquele cachorro branco que tem 2, 3 pintinhas, porque nós temos um processo de invisibilidade contra nós. Há um processo de invisibilidade. Nós vamos impedir esse pessoal de estar aqui. Nós não vamos viabilizar de maneira nenhuma que elas estejam aqui. Hoje, quando as pessoas chegam no Centro de Estudos e vêm 3 mulheres pretas lá, opa! As pessoas ficam surpreendidas. Mas aquele espaço é Centro de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros. Doutora Aniceia Quintino Mauro, que é uma mulher negra também, que leva a denominação do espaço. Então, a grande desigualdade para nós, ela é muito maior, porque nós já entramos para o jogo perdendo. O nosso time é bom, mas nós não temos chuteira, nós não temos bola, nós não temos uniforme, nós não temos. Mas nós temos raça, nós temos vontade, nós temos luta, mas isso não ganha jogo. O que ganha jogo são as outras coisas. Sim. O que ganha jogo é você chegar em pé de igualdade, você chegar em pé de igualdade junto. Você pode ter tudo, toda a qualificação,
mas você não vai. Quando o senhor coloca essa questão... mas em respeito com as pessoas. Quando você coloca que é histórico a questão do racismo, e que nós sabemos, nós tivemos uma lei que nos libertou, que tinha um artigo. Aí, então, bom, então esse povo agora está todo mundo livre, sem moradia, sem direito a nada. E os que vieram, 400 braças de terra, animais, pagamento, dinheiro até para as crianças. Os católicos ganharam gado, ganharam não, adquiriram gado para pagar depois de 4 anos. Quer dizer, nós já saímos, o nosso time forte que construiu esse Brasil, nós saímos do jogo. Mas quem entrou com total condição. Sim. E nós ficamos à deriva lutando aqui até o dia de hoje. Então, hoje, a pessoa que me olha ali dentro da PUC, que outro dia falaram assim, essa senhorinha aí. Entendeu? Então, a pessoa que me olha e me vê essa senhorinha, ela está me vendo aquela pessoa lá do período colonial. Porque esse ranço, isso aí não acabou. Isso não acabou. E seja em todos os locais. No hospital, no cemitério. São em todos os lugares. Eu listo todos os lugares que nós já tivemos situações de constrangimento, de dores. Então, por exemplo, estar aqui hoje falando com Campinas, porque esse programa, ele tem uma... São muitas pessoas que assistem. Estar aqui é muito bom, porque eu posso falar não sobre a Edna, mas pelos meus. Sim. Porque, nossa, Edna, você está com 72 anos, ainda está na militância? Estou sim. Estou sim, porque eu preciso. E a gente tem que preparar os nossos. O nosso legado tem que estar preparado para eu sair de cena e outro entrar. Porque cotidianamente, todos os dias, em todos os lugares, o racismo impera. Então, mas é uma questão de gênero, raça, classe, tudo. É ainda se você é negra. Eu sou uma mulher do axé, sou iniciada no candomblé, sou mequeda no candomblé. É pior ainda, entendeu? Porque da forma como colocam, da forma que vem, da forma que as pessoas arrebentam com a nossa, que nós não somos religião, nós somos tradição africana. Sim. A nossa tradição que nós trouxemos de África. Então, tudo nosso é negado. E nós temos que lutar. Mas a gente teve avanço? Lógico que tivemos. Opa, tivemos sim. Tivemos muitos avanços. Mas ainda falta muito. E nada está posto, né, Edna? Não. Nada está posto. A gente sempre tem que garantir. Tem que lutar. Professora Edna falou muito aqui de mercado de trabalho. Eu queria também que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque explicar se de fato essa necessidade de se fortalecer as políticas também, que fortaleçam a economia e o mercado de trabalho, porque é através do trabalho que as pessoas conseguem aumentar a sua renda. E a gente sabe que existe um longo trajeto até as pessoas conseguirem trabalhar, principalmente as mulheres negras conseguirem, né, ascender. Mas o mercado de trabalho precisa ser fortalecido para que as pessoas possam trabalhar e conseguir garantir a sua renda, o seu sustento. Olha, esse é um tema, não é fácil. Não é fácil. Mas aqui a gente já está falando coisa difícil hoje. O primeiro ponto é que nós temos um mercado de trabalho que historicamente se deteriora há décadas. Nós não temos um mercado de trabalho que o país tem uma dificuldade enorme de crescer e o reflexo disso é um mercado de trabalho que se deteriora progressivamente, né? E um mercado de trabalho que se deteriora progressivamente, obviamente aquelas pessoas que estão em situação que tem menores possibilidades de inserção no mercado de trabalho, na atividade produtiva, tá certo? Sofrem mais, porque é um mercado de trabalho muito mais competitivo, muito mais cruel, né?
porque as boas oportunidades são escassas e tem muita gente querendo aquelas oportunidades e é uma briga infernal por essas oportunidades. E isso reflete, tá certo, uma discriminação enorme no mercado de trabalho, de gênero, de raça, mas não só é disso, de outras dimensões, tá certo? Um exemplo, por exemplo, nós temos hoje um conjunto de funções no mercado de trabalho que para você entrar, conseguir um emprego, é exigido que a pessoa tenha ensino médio. Em termos objetivos, aquela ocupação que ela vai exercer não necessita, na verdade não requer nenhum tipo de conhecimento do ensino médio. Por que as empresas fazem isso? Porque obviamente ela está já que tem muita população se oferecendo para trabalhar e tem gente com ensino médio na quantidade que eu preciso, eu seleciono e ponho o sarrafo, né, para usar o termo, um sarrafo alto. E também me reduz o custo, inclusive, de recrutamento, porque vem menos pessoas e pessoas mais qualificadas e que me permite uma seleção mais fácil, menos custosa, tá certo? Mesmo que eu não precise dessas pessoas com ensino médio. Então é um mercado de trabalho muito cruel, na verdade, o mercado de trabalho que nós temos no Brasil. Por sorte, nós temos algumas iniciativas públicas que atenuam a crueldade desse mercado de trabalho. Uma delas é uma política do salário mínimo razoavelmente eficiente, um salário mínimo muito baixo ainda, mas que se mantiver dessa política e a longo prazo nós poderemos ter um salário mínimo decente no Brasil dentro de algum tempo, né? Agora, eu gostaria também de apontar um outro aspecto que está associado com o mercado de trabalho e que obviamente pega em primeiro lugar a mulher, né? E depois pega a mulher negra, de modo mais acentuado. Porque quando a gente fala de mercado de trabalho, parece que, pois bem, o problema se restringe ao mercado de trabalho. Na verdade, não é bem assim, né? Porque quando eu pego, em especial a mulher, o mundo do trabalho para a mulher é o mundo do trabalho no mercado de trabalho e em casa. Sim. É a famosa dupla jornada de trabalho. E hoje a gente poderia dizer até de tripla, porque tem a jornada de trabalho no mercado de trabalho, da casa, da organização da casa, dos filhos, e muitas vezes do cuidado do idoso. Então nós já estamos indo para uma situação, não é dupla, é uma tripla jornada de trabalho. Quando eu olho essa situação, há uma discrepância muito grande, porque os homens estão dominantemente, têm uma jornada de trabalho restrita ao mercado de trabalho, e praticamente não tem nenhum tipo de jornada de trabalho no âmbito do domicílio, e as mulheres agregam uma jornada enorme no domicílio à jornada de trabalho. Então, veja só que isso é uma situação de desvantagem em relação ao mercado de trabalho, porque a pessoa está no mercado de trabalho, está pensando na casa, e está na casa, está pensando no mercado de trabalho, e de certo modo compromete sua atividade, seja em casa, seja no mercado de trabalho, né? E quanto mais de menor renda for, se é mulher e se é negro, maior essa jornada de trabalho e maiores são as responsabilidades em termos do domicílio, né? Então, eu gostaria de apontar isso, porque isso é uma situação de desigualdade tremenda. Sem dúvida. Por qual motivo? Porque um conjunto de responsabilidades fundamentais para o funcionamento da sociedade é apagada, é invisível para a sociedade. Que atividades são essas? São as atividades que organizam socialmente a família. Não preparar a próxima geração para o mundo que vem e cuidar daquela geração que está indo embora e que nos criou. E isso está sob a responsabilidade de quem? Das mulheres. E muito mais sobre as mulheres negras. Sim. Então, quando eu apontei no início, anteriormente, a necessidade de você olhar as políticas como um todo, tá certo? E você mesmo apontou, por exemplo, o problema da creche na periferia da cidade, tá certo?
enfrentar o problema social hoje e enfrentar o problema do racismo exige um olhar muito abrangente das demandas que a população negra e a população de mulheres tem para essa sociedade e que é desprezada, não é de hoje. Não. Sempre foi desprezada. Nós não estamos falando de um desprezo que nasceu há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Nasceu, como ela diz, no momento que se fez a libertação, tá certo? Entre aspas. Né? Como disse o Machado de Assis, que chegou a falar isso. Essa libertação foi uma farsa. E de fato foi. Sim. Né? Não vamos entrar, não cabe aqui nós discutirmos isso, mas é um pouco isso. Então, só para a gente olhar um pouco como que o mercado... Olhamos o mercado de trabalho, mas olhamos o mercado de trabalho inserido numa lógica social mais ampla quando a gente fala de desigualdade, porque o mercado de trabalho está conectado com uma outra dimensão da reprodução da sociedade que é invisível. Que é o trabalho. Não é remunerada, não é reconhecida, muitas vezes é palco de violência. Sem dúvida. E de violência pesada, extrema, né? De problemas psíquicos enormes, que inclusive podem comprometer o processo de formação da futura geração. É uma forma de opressão e é também, quando você falou, né, da Câmara de Vereadores, e aí o professor falando de políticas públicas, falando do trabalho do cuidado, não dá para a gente deixar de pensar o quanto de fato a gente precisa que mais mulheres negras, pessoas negras ocupem, né, e de outras etnias, de outras raças, ocupem os espaços de poder. Porque eu acredito, e queria ouvir você, Edna, sobre isso, que é com a pluralidade e ocupando esses espaços que as decisões serão tomadas de formas diferentes, incluindo, especialmente, na verdade, para que esses aspectos comecem a ser vistos e deixem de ser invisíveis, como o trabalho de cuidados. Porque a Câmara Municipal, o conjunto de leis, muitas também têm a nosso favor, mas elas não são cumpridas. Então, esse também é um papel muito importante de quem assumir um cargo de vereador, né? Porque nós precisamos fazer valer a legislação vigente. Campinas é um dos municípios que tem o maior número de legislação para o povo negro, mas que não são cumpridas. Essa é uma questão seríssima, seríssima. Outra questão é o processo também de invisibilidade do próprio povo negro com os candidatos, com as suas candidatas. Porque nós, ao número de negros e negras que nós somos nessa cidade, nós temos condições de eleger. Sim. Mas a eleição, ela fragmenta as relações. A pessoa, por um problema financeiro, porque a pessoa é amiga do pai, a falta de consciência política das pessoas nos impedem de chegar lá. Entendeu? Muitas pessoas acham que negros não têm capacidade para ser legislador, para ser fiscalizador do município. Então, esse conjunto de questões, eles nos impedem. E quando você vai para a disputa, hoje, uma campanha política, ela custa muito caro. Para você estar no lugar, para você ter carro, para você ter toda uma estrutura que possa levar o teu nome para a cidade. Tudo isso envolve muito dinheiro. Então, isso tudo impossibilita. Você pode ver a lei de diretrizes e bases da educação, porque eu já não falo mais lei 10.639. Campinas aprovou em 1988, quando o Tiãozinho era vereador. Até o dia de hoje nós estamos ali, ó, como um fórceps, parto de fórceps, porque não vai. As pessoas, nós fizemos uma pesquisa, 7.000 profissionais na rede municipal. Uma pesquisa perguntando sobre a implementação da lei. 238 pessoas responderam. E entre essas pessoas que responderam, mais da metade não implementam a lei.
Por quê? Porque não tem material didático. Cada um tem uma justificativa e que nega a implementação da lei. Então, nós precisamos sim mudar essa história, mas uma das coisas que eu penso que nós precisamos ter, principalmente para o povo da periferia. As pessoas da periferia, elas têm que saber os seus direitos. A pessoa que está na periferia, ela não conhece os seus direitos. Ela não sabe até onde ela pode ir e até onde ela não pode. E a garantia dos direitos dela ficam nessa fragilidade pela falta de conhecimento, e os outros vão indo, os outros vão indo, os outros vão indo, os outros vão indo, entendeu? E ela vai ficando para trás. Então, nós precisamos sim de legisladores que nos olhem, e olha, e nós temos muitas pessoas que não são da raça negra, que não são negros, e que estão na Câmara Municipal e que estão fazendo muita coisa para nós. São parceiros na hora de votar, entendem a nossa luta, sabem o que a gente precisa, mas nós precisamos de mais. Sim. Os 33 vereadores tem Campinas. Falo do exemplo de Campinas. 33 vereadores. Nós temos 3 vereadores negros. Porque, e que me desculpe o Major Jaime, ele também é negro, mas ele é um homem que não tem esse olhar. Por quê? Porque você também aplica aquilo que você aprendeu na sua formação. Sua família diz, olha, não, nós não sofremos racismo. Que tem esse negócio de racismo. Entendeu? Então, nós temos lá 3 que são combativos, mas nós somos poucos. Nós precisamos de um povo maior legislando a nosso favor. E não só legislando, fazendo cumprir as leis que nós já temos. Nós temos tratados internacionais, Convenção Interamericana, nós temos uma legislação vasta, mas não são cumpridas. A lei 14.532, agora que saiu de 2023, agora ninguém mais pratica racismo, porque se praticar vai preso. Onde? Imagina. Quem dera. Então é sobre isso, sabe? Sim. É essa dor que a gente tem, porque nós não podemos permitir que, poxa, mas por que não cumpre a lei? Por que eu tenho uma prática de racismo, eu pago, é inafiançável e imprescritível. Eu tenho 5 mil reais, eles falam que eu pago 5 mil reais de fiança. Eu falo a quem saiu sábado, que é racista, para passear e ter uma prática de racismo, ele põe 5 mil reais na bolsa, já vai com o dinheiro. Tá aqui. E sai pela porta da frente, e sai rindo de nós, e sai dizendo, não vai dar nada. Então, essa é a nossa tristeza, mas é isso que faz com que a gente tenha que continuar lutando. Porque há de vir um dia que pelo menos a legislação se cumpra. Acho que há de vir um dia alguém com força política, mas que respeite esse povo negro e que entenda a nossa luta. Sabe, pela nossa dignidade, pelo nosso direito, a garantia nossa de direito, que diz que é regido por lei, eu não sei, é direito à vida. É direito à vida, porque é muito duro você ter o seu filho que vai para a escola e lá ele é discriminado. Aí a professora chama e fala, olha, tira as trancinhas, porque as crianças estão tirando sarro por causa das trancinhas. Opa! O menino chamou a menina de negrinha. Ela falou branquinho. A mãe foi lá tirar satisfação, ficou brava, porque o filho foi chamado de branquinho, ele não é branco. Ele é branco, ele é pequeno, ele é branquinho. Assim como ele chamou a menina de negrinha, que ela é negra e é pequena, entendeu? Mas eles não aceitam, porque é ofensivo para eles. E para nós não. Entende? Sim. Então, essa legislação ela é necessária. Esse olhar para nós como gente. A bula papal de Nicolau V escreveu lá, também lá, negros, raça inferior, e que precisam trabalhar para depurar seus pecados. Foi esse o processo atlântico de escravização. A nossa vinda para as Américas.
Então, estava escrito lá. E até hoje eles nos tratam dessa forma. E aí você tem que estar gritando, você tem que se tornar comendadora, você tem. Isso aqui, isso não é título. Isso para mim é luta. Entende? É luta. Sim. E nós precisamos ter os nossos direitos garantidos, mas nós precisamos de quem olhe para nós. O menino negro está na cadeira do juiz para ser julgado. O juiz é branco, o escrivão é branco, todo mundo lá é branco. A juíza, numa sentença que ela vai declarar para um rapaz branco, ela diz: olha, olhando para você, o seu perfil não é um perfil de bandido, porque você é branco, você tem os olhos claros. Gente, onde que nós estamos vivendo? Entende? Então as pessoas dizem: não, mas esse povo só reclama. Iremos reclamar até o dia que a gente tiver voz. Até o dia que Deus permitir que saia a fala. Pode estar na cama, pode estar onde for. Porque não é possível algo assim. Nós movemos uma ação contra a juíza. Estou respondendo até agora. Não sou eu, o coletivo. Que, sim, com certeza. Entendeu? Porque eles sabem fazer errado. E nós não podemos reclamar. E nós viramos culpados. Entendeu? Nós somos réu também. Porque o moço que era branco, ele não merecia, ela tinha que dar sentença para ele. E ele foi condenado. Mas veja como se refere. E você falou, né? O juiz é branco, o escrivão também é uma desigualdade, né? Porque as pessoas negras não estão... E tem um tema que eu acho que, pegando um pouco o que a Edna está colocando, que é o seguinte: considerando que essa é uma TV pública da cidade de Campinas, eu conheço razoavelmente uma parte, eu diria, não preponderante, mas razoável do mundo, e de cidades, de grandes cidades. Eu diria, a minha impressão que eu tenho, a impressão não, objetivamente, talvez se encontre poucas cidades com uma situação de desigualdade espacial como Campinas. Eu conheço uma muito semelhante a Campinas, que é Santiago do Chile. Campinas tem uma situação que é alarmante. A população de melhor renda, branca, se encontra de um lado da Via Anhanguera. Sim. E 2/3 da população, não é 2/3 da população, se não for mais hoje, depende, esperando os dados do censo demográfico vão permitir elucidar esse fato, tá certo? Estão localizadas do outro lado da cidade de Campinas. Campinas tem um cinturão, que é aqui a região norte, que é a região que pega Adão Pedro, que ficou bloqueado durante décadas o crescimento da cidade, razão pela qual a cidade cresceu, tá certo? Do outro lado da Anhanguera, e que hoje está se constituindo num cinturão de condomínios de luxo. Quer dizer, a cidade está, nesse exato momento, ela é uma cidade que aprofunda, e há sinais claros de que essa desigualdade espacial na cidade vai se ampliar. Porque a população de menor renda e pobre não só se encontra do outro lado da cidade, e o máximo de acesso que ela tem é ao centro de Campinas, numa situação de deterioração muito substantiva. Então, quando a gente, um pouco também para falar da nossa cidade, né? Quando nós olhamos a cidade de Campinas, eu diria que é uma situação extremamente preocupante do ponto de vista da situação de desigualdades e da perspectiva que essa cidade tem em relação ao problema. Pelo simples fato de que eu tenho consolidado esse cinturão que está do outro lado da Anhanguera, tá certo? Rompeu, na verdade, os limites da cidade, porque foi para Hortolândia, Montemor, Capivari, tá certo? E que funcionam para a cidade de Campinas. E quando você olha os equipamentos sociais, por exemplo, que tem desse lado da Anhanguera mesmo que sejam
limitados, mesmo que a cidade pudesse ter equipamentos sociais muito mais desenvolvidos, inclusive culturais, muito mais robustos. Campinas tem uma carência de equipamentos culturais enorme, tá certo? Mas quando nós olhamos o outro lado, a carência é total. Né? Então é importante, quando a gente está também olhando a cidade, tratando do tema das desigualdades, olhar para o mundo que nos é mais próximo. E esse mundo que nos é mais próximo, que é Campinas, essa cidade, carrega uma situação de desigualdade espacial tremenda. E o que me preocupa, inclusive, é que a lógica de crescimento da cidade, a dinâmica da cidade de Campinas, ao invés de apontar para um rompimento da situação, do meu ponto de vista, pelo menos, reforça isso. Nós tenderemos a ter uma situação de desigualdade ainda mais acentuada devido à lógica do que cresce, o modelo, a dinâmica da cidade, da Via Anhanguera para cá, onde estamos, e a dinâmica da cidade da Via Anhanguera para lá. Não sei se fui claro. Sim. Tá certo? Sim. Mas é algo profundamente preocupante, eu diria, enquanto uma pessoa que reside na cidade de Campinas. Muito bem. Bom, infelizmente a gente precisa terminar. Esse é um assunto que, né, a gente teria muito ainda que falar. Mas eu agradeço. Eu queria, na verdade, antes de terminar, que vocês deixassem as suas mensagens. Eu gosto sempre de encerrar dando a palavra para os nossos convidados para deixar uma mensagem final. Por favor, Edna. Olha, ainda na esteira da questão desse cinturão vermelho, eu chamo de cinturão vermelho para lá, porque eu falo do sangue, sabe? Derramado, enfim. E as lágrimas, né? E nesses espaços, minimamente, não tem um espaço de convivência entre as pessoas. Você tem um parquinho, um jardim gostoso, uma praça, onde as crianças desçam para brincar e os pais fiquem ali conversando, sabe? Se você vê um espaço onde tem brinquedos, tudo, daqui a pouco você passa, ele está todo deteriorado, o mato está alto e ali ficou. Então a minha mensagem hoje é uma mensagem que essa Campinas, a última a abolir a escravização negra no mundo, aqui ainda se mantém racista. A minha bisavó, ela foi escravizada da família Egídio de Souza Aranha. Quando a minha bisavó faleceu, ela foi uma das primeiras mulheres negras a ser sepultada no cemitério das Saudades. A marca dela de ferro era Clara Egídio de Souza Aranha, a marca da família. A certidão de óbito da minha avó, ela não tem sobrenome. Então é mãe Maria e o pai Ricardo, sobrenomes desconhecidos. Então essa é a forma que nós fomos tratados. Hoje eu até posso ir no cartório e registrar o nome de filhos, né? Eu falo hoje representando aí todas as mulheres, mas ainda sai com sobrenome, seja só da mãe ou que tem o pai. Nessa época, nem isso. Então, esta cidade, que é uma cidade que deve muito ao povo negro, e o povo que está na periferia, que está pedindo pelo amor de Deus, que precisa de ajuda, que quer pelo menos respirar, para que este ano de 2024, as pessoas que ocupem um espaço no legislativo e no executivo, porque nós precisamos de pessoas que entendam que quando ela é eleita para a cidade. Ela tem um compromisso com a cidade. Mas a gente tem que pensar nos que mais precisam, né? Aquelas pessoas que estão lá no fundo e que têm toda a dificuldade que já foi muito bem apontada aqui
Parabéns, eu tive muito orgulho de estar aqui, né? Posso dizer que dividimos uma conversa e que a gente possa caminhar tranquilo, sem medo, sabe? E que Campinas seja uma cidade menos racista. Amém. Amém. Muito obrigada, viu, Edna? Eu que agradeço. Professor. Bom, eu sei que o tema que nós tratamos é um tema difícil, tá certo? Uma sociedade difícil também, que se encontra, eu diria, numa situação difícil, né? Mas eu gostaria de terminar, tá certo? Fazendo um alerta, na verdade. Nesse exato momento, nós, enquanto sociedade, tá certo? Não brasileira, enquanto sociedade se encontra aqui pisando nesse planeta, estamos numa situação de ameaça tremenda do ponto de vista ambiental, de sustentabilidade. Acabou a possibilidade de nós continuarmos explorando, tá certo, a natureza. Isso é, a natureza agora está afirmando para todos nós, né? Quem se afirmará sou eu, natureza, e não mais os homens em termos do destino futuro desse planeta. E nesse sentido, quando a gente fala de enfrentamento da questão ambiental, da questão da sustentabilidade, a questão da desigualdade aparece como uma questão central. Se a gente resolver os problemas de sustentabilidade, enfrentarmos os problemas ambientais, enfrentaremos boa parte dos problemas de desigualdade, porque são os problemas da desigualdade social que alimentam, na verdade, a destruição do planeta, não só no Brasil, mas como no mundo. E nesse contexto, por incrível que pareça, apesar de toda a nossa dificuldade, como a gente discutiu aqui, o Brasil é um dos países que tem realizar o menor esforço para construir uma sociedade sustentável e, portanto, tem um potencial para a redução da desigualdade enorme. Eu falo isso em especial para a geração mais nova, para que também não repasse uma visão de que, pois bem, o mundo está acabado, as oportunidades não existem. Ao contrário, quer dizer, eu provavelmente, nem a Edna, nem você, veremos um outro país, eu diria, consolidado. Mas, nesse exato momento, o Brasil, comparando com outras nações desenvolvidas e não desenvolvidas, tem um potencial enorme para trilhar com um esforço razoavelmente pequeno para uma sociedade sustentável, onde que, com certeza, uma parte ponderável das desigualdades poderão ser reduzidas. E eu espero que eu não mais, mas que a futura geração faça isso, tá certo? E obrigado pela oportunidade, pela parceria aqui da conversa, e obrigado pelo convite. Muito obrigada. Eu que agradeço, Edna, professora, e agradeço também a você que está acompanhando aqui o nosso videocast. Semana que vem a gente volta com um novo tema. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Continue com a gente aqui na Educa TV, no canal aberto 12.2 para Campinas e toda a região metropolitana. Muito obrigada e até semana que vem. Educa TV. Diálogos étnicos. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.